E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Agora há pouquinho, pessoal, tentei dormir, mas não consegui. Fiquei ligado em algumas lives aí a respeito do time do Santos, sobre essa repercussão que está acontecendo. A torcida realmente apavorosa, pedindo justiça e tudo mais. Calma, pessoal, calma, calma. Eu tô até com o olho meio inchado, porque acabou o meu celular pipocando um monte de coisa. E o Lucas Mussetti, aquele da UOL, em seu Twitter, ele já deu uma notícia aqui e ele afirmou: sairão do Santos Fabian Bustos, que é o técnico do Peixe, Edu Dracena, que é o executivo de futebol, Guilherme Lippe, que é o gerente de futebol, Lucas Oxondorena, o auxiliar, Carlos Caicedo, outro auxiliar, Marcos Conena, o preparador físico, só que o Dracena, ele, ele entregou o cargo, ele se demitiu. Então, a notícia acabou de sair aqui no Twitter do Lucas Mussetti, ele colocou lá para todo mundo ver. Isso já estava na cara que ia acontecer, né, pessoal? Isso daí era uma questão de tempo, uma questão de horas, assim como eu falei no pós-jogo. O que resta para o time do Santos? O time do Santos precisa reestruturar de fato e de verdade, pessoal. O simplesmente trocar o técnico, eu acho que a curto prazo isso vai acontecer. Logo, logo o Santos anuncia alguém aí. Você precisa saber quem, porque vai ficar difícil algum técnico aceitar o time do Santos nas condições que estão, né? Fala-se muito aí de Odair Hellmann. Estava vendo no final da tarde de hoje, quase chegando à noite, lá para umas 5h45 mais ou menos, eu estava vendo lá uma entrevista que ele deu lá no podcast lá do André Hernan, aquele mesmo que trabalhou na Globo, ele tem um canal no YouTube. Eu estava dando uma olhada na entrevista que ele deu para o André. Eu acredito que é muito difícil o Odair Hellmann vir realmente para o time do Santos, pessoal. Porque ele já tem toda a vida dele arrumada lá no Emirados Árabes, ele está querendo levar a família dele para lá, a filha já estuda lá, já faz faculdade lá. Então, qual que era a intenção quando ele foi treinar o time lá do Emirados Árabes? Era realmente ficar um tempo lá. O contrato dele ainda teria mais um ano, né? Porque estão se falando, ele falou também lá no vídeo, que estão falando que ele está livre para o mercado. Na verdade, ele está amarrado, né? Ele tem algumas pendências com referente a documentos e ele não pode sair de lá do país, né? Ele não pode trabalhar aqui no Brasil. Ele precisaria estar regularizado com o país, as documentações tudo liberada, para ele poder fazer alguma coisa. Isso pode chegar a um mês, 2 meses, sei lá quanto tempo for. E eu acho que o Santos não tem condição. E assim, e perguntado a ele, pelo André Hernan, que cutucou, se ele foi procurado pelo time do Santos, ele foi taxativo dizendo que não. Não sei se ele falaria na situação que o Bustos se encontra, né? Até porque ele falou que seria antiético falar sobre técnicos com técnicos ainda em ativa. Desejou, inclusive, para o técnico Fabian Bustos, né, que ele ganhasse as partidas aqui no Santos e tudo mais. Então, pelo aquilo que o técnico Odair Hellmann falou, que seria um nome aí cotado para o time do Santos, que estão falando aí nos bastidores, eu acredito que vai ser muito difícil, né? Muito difícil mesmo, né? Eu acho que o Santos, estão falando também do Elano, não sei se seria o técnico ideal. Elano realmente é uma aposta, mas diante daquilo que está acontecendo, pelas opções que o Santos tem no mercado, porque o Santos não tem dinheiro, e o técnico de futebol que vier treinar um time do Santos vai ter que ter muita coragem acima de tudo, porque não vai ter recurso. Depois que entrou, não adianta reclamar, vai sofrer pressão, vai treinar um time grande, sobretudo com o conselho gestor ali no pé,
depois de uma crise que aconteceu, mandando quase todo mundo embora, realmente está sendo feita uma faxina ali dentro, né? Eu acho que isso já era fadas contadas, né? Algum dia alguma coisa ia acontecer. Estourou no jogo de ontem, que o Santos saiu fora da Sul-Americana, né? Agora, e os jogadores que foram avaliados pelo Bustos que estão aí? Casos do Angulo, Brian Angulo, Juan Julio, né? O próprio Ricardo Goulart, que veio como estrela do time, inclusive errou pênalti ontem. Como é que vai ficar esses caras aí? De repente, eu acho que eles nem jogarão. Talvez o Goulart, por frequentar o futebol brasileiro há muito tempo, sair daqui, embora seja chinês já. Mas os outros dois, eu acho que não sei se terão oportunidade não, pessoal. E aí o Santos vai ficar pagando essa fortuna até o ano que vem, né? Mais uma coisa, então quando eu falava para vocês que o problema não era o único exclusivamente o técnico, que era sobretudo um combo de um monte de problemas que vinha acontecendo já há muito tempo no time do Santos, é por conta dessas coisas aí. É por conta dessas coisas aí. Então, você avaliando tudo que acontece no time do Santos, todas as coisas que vem acontecendo, fala-se do Elano, eu entendo que o Elano é um time, a torcida do Santos, parte da torcida do Santos adora o Elano. Muito por aquilo que ele fez para o time do Santos, pelos títulos que ele deu, está identificado com o torcedor santista, conhece os garotos da base, né? Isso iria facilitar de uma certa forma. Só que eu entendo que a mesma situação que aconteceu com o Elano aconteceu com o Rogério Ceni, logo quando ele parou de jogar futebol, ele virou técnico do time profissional do time do São Paulo. Ele foi fritado lá. Por quê? Porque tinha pouca experiência. Não que ele era um produto ruim, que não sabia daquilo que estava falando. Aí o que ele teve que fazer? Ele teve que sair da faixa Rio-São Paulo e ir lá para o Ceará, especificamente falando do Fortaleza. Lá ele foi ídolo, levou todas as ferramentas que ele aprendeu durante todos esses anos de treinamento dentro do São Paulo, né? Melhorou o CT lá do Fortaleza, foi campeão lá, depois ele saiu, né? Ele foi lá pro Cruzeiro, que não deu certo, foi pro Flamengo, foi campeão, pegou um pouco de casca, na verdade, sobretudo com o último time que ele foi campeão brasileiro, com um monte de cobra lá, inclusive de passagem, e agora que ele veio pro São Paulo, tá fazendo uma boa campanha. Tá bem classificado na Sul-Americana, né? Tá bem colocado no Campeonato Brasileiro e tudo mais. A Copa do Brasil, eu não sei se ele tá, mas deve estar também, né? Então, eu acredito que o Elano deveria sair um pouco desse... Ele, bem verdade que o Elano treinou o Figueirense, ele treinou o Internacional de Limeira, ele treinou o Ferroviária de Araraquara, fez bons trabalhos, mas ainda eu acho que precisa de mais, pessoal. O time do Santos é muito grande para vir um rapaz que, embora tenha muito crédito no time do Santos por todo esse esquema que eu acabei de falar para você, mas eu temo que algo parecido com o Rogério Ceni possa acontecer. Aí sobram poucos treinadores que estão à disposição. Não sei qual realmente o técnico que o Santos poderá trazer, né? Tem alguns falando de Abelão, de repente ele já até parou a carreira, mas ele fez um trabalho muito semelhante aqui na Ponte Preta de São Paulo, em qual ele já conhece o sistema como funciona. Há quem diga que também ele é santista, né? Tem muito carinho pelo time do Santos, né? Seria um cara realmente para segurar a crise, tem conhecimento com os garotos da base, já tem muita experiência, né? Muita experiência. Eu acho que isso é muito relevante na hora de um técnico, sei lá, ser contratado de alguma forma. Não sei, na situação que está o Santos, eu acredito que técnicos para vir fazer teste aqui, no time glorioso da Vila Belmiro, eu acho difícil. Então, já que o Santos vai recomeçar com tudo, já se abdicou
da comissão técnica do Fábio Augusto, inclusive ele, e do Dracena e o gerente de futebol também já saíram do time, então que se comece de uma maneira um pouco melhor, né, pessoal? Porque o Santos ainda tem muita coisa ainda para acontecer. O Santos tem uma situação muito difícil. Eu não estou falando do jogo que vai acontecer na próxima quarta-feira, sobretudo o jogo que vai acontecer com o Atlético Goianiense nesse final de semana. Porque do jogo de quarta-feira da Copa do Brasil, só se for um milagre mesmo acontecer. Nós sabemos que milagre existe, mas eu acho que o torcedor santista não deve se iludir com isso e deve pensar único e exclusivamente no Campeonato Brasileiro, né? Porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato perigoso. E se o Santos estiver nessa situação, não tiver alguém para segurar o rojão lá, o Santos de novo pode cair naquela situação de ficar pendendo para a segunda divisão, flertando com a segunda divisão novamente, né? Pelo menos esse ano. O Santos não tem dinheiro para contratação, mas eu acredito que se vir um técnico que tem um pouco mais de punch, ele pode trazer, evidentemente, pessoas, né, jogadores que ele tem conhecimento aí pelo Brasil e pelo mundo, que de repente pode facilitar a vida dele. E o Santos, de repente, numa forma de uma oportunidade de mercado, pode se acometer dentro da Vila Belmiro e o Santos pode melhorar por demais. Tá bom, pessoal? Eu tive que fazer esse vídeo aqui para colocar aqui para vocês, que isso já era uma questão de tempo, uma questão de horas realmente. A comissão técnica do time do Santos, sobretudo da Dracena e o gerente de futebol, né, se realmente saírem da equipe da Vila Belmiro, tá bom? Eu não gostaria de dar essas notícias, mas isso é pertinente nesse momento. Eu vou ficando por aqui. O meu nome é Vargas Joaquim, sou santista de coração. Fica na paz, fica com Deus e até breve. Tchau.